Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos por mais um dia, por terminar o dia na tua casa. Te agradecemos pelos teus cuidados, te agradecemos pela fé igualmente preciosa, te agradecemos pela salvação que o Senhor nos concedeu e pela revelação. Nós não estaríamos aqui se não tivesse a revelação do que significa um culto. Mas tu abriu o nosso entendimento, Pai, para compreender quão importante é vir à tua casa, quão importante é poder se prostrar diante de ti e buscar a tua face. Tu disse, meu Deus, através do profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E é nesse propósito que estamos aqui neste entardecer. É o entardecer de mais um dia, é o entardecer da hora em que estamos vivendo. E mais do que nunca nós precisamos da tua companhia, da tua presença, Pai, para nos conduzir por esse caminho nessa hora tão traiçoeira. Venha nos guiar, meu Deus. Venha ajudar o teu povo, Pai, para que nós sejamos mais do que vencedor. É impossível vencer sem o Senhor, mas não há como perder com o Senhor, Pai. Nós confiamos em Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, fale conosco, Pai. Nós te pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando. Estamos agradecidos por poder estar aqui entre os irmãos, poder estar aqui na casa de Deus. Podemos estar entre os irmãos e não na casa de Deus, mas estamos entre os irmãos e na casa de Deus. Então temos esse privilégio. Vamos ler as Escrituras, uma breve meditação. Eu quero ler em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 10 a seguir. Eu sei que agradeço a Deus por ter pessoas como vocês que sempre estão orando por nós. Nós estamos ali, mas ao mesmo tempo estamos aqui, porque estamos no mesmo espírito, né? Batalhando pela mesma causa. E Deus está no controle, abençoando. Só tenho a dizer que Deus está abençoando o trabalho. E o sentimento é, irmãos, que pena que somos só uma pessoa. Entendemos o que disse Jesus: a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Há muito o que fazer pela causa de Deus, mas às vezes o tempo não permite e somos limitados. Mas eu creio que que juntos podemos fazer mais. Juntos, como diz um ditado, somos mais fortes. E que Deus nos ajude a perseverar. Vamos ler então aqui 2 Crônicas 13, verso 10, que diz: porém, vamos começar com o verso 5. Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos por um concerto de sal. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão,
filho de Salomão, e sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, não podia resistir-lhes. E agora cuidais de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós, uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes, como as nações das outras terras? Qualquer que venha a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses, Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor, nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta, para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Que Deus acrescente as bênçãos à leitura da sua palavra, podeis assentar. Eu quero falar nessa noite, em poucos minutos, confie no Senhor. Nós vemos que Abias, Judá prevaleceu sobre Jeroboão, sobre Israel, porque eles ousaram confiar no Senhor. E nós vemos que não foi Abias, nem a habilidade de seu exército que derrotou o inimigo, mas foi Deus que derrotou. Mas por que Deus interviu em favor de Abias? Porque eles ousaram confiar no Senhor. Por que que uma pessoa tem o bom hábito de orar? Um cristão, ele tem o bom hábito de orar, ele tem o dever de orar, e ele tem prazer em orar, porque ele confia no Senhor. Nós jamais oraria se nós não confiasse que Deus é mais do que capaz de fazer coisas que nós não damos conta de fazer. E Deus, ele trabalha para os que nele confiam. Então, se nós confiar em Deus, com certeza, nós vamos ter sucesso. Nós vamos ter vitória. Porque quando nós olhamos e vemos ali Josafá, desesperado porque se via sitiado, ele não tinha condição alguma de vencer o exército da Síria. Mas ele não recorreu pedir ajuda a um aliado.
ele recorreu ao Senhor, aquele que pode desfazer o trabalho, a obra do inimigo. Nós olhamos, irmãos, eu quero ler alguns parágrafos dessa mensagem, isso encheu o meu coração. Porque às vezes nós somos tentados a desistir quando não temos a resposta de imediato. Mas Deus Ele não está sujeito ou submisso ao nosso cronograma, ao nosso tempo. Ele trabalha dentro do tempo dele. Mas Ele não esquece nenhum dos seus. Ele não deixa Ele sempre responde às nossas orações. Às vezes a resposta não vem da maneira como nós esperávamos, mas vem da maneira que Deus sabe que nós precisávamos. Nessa mensagem, ensinamento sobre Moisés, o profeta diz aqui, por que Arão orava? Por que ele não desistia de clamar? Porque ele confiava no Senhor. Muitos de seus companheiros desistiram na altura da estrada, porque não foi da noite para o dia que tudo se resolveu, levou tempo. Mas os que confiam no Senhor nunca retrocederão. Os que confiam no Senhor nunca desanimarão, porque tudo pode falhar, menos as promessas de Deus. Tudo pode cair por terra, menos uma palavra de Deus. Nenhuma palavra de Deus cairá por terra. Então veja, o profeta diz aqui, e todas as noites, quando ele voltava para casa, ele orava, e subia os degraus novamente e orava, e orava, e orava, e descia, não melhorava nada, continuava piorando. E um dia, lá no trabalho, ele ouviu um boato, disse, o que é? O que é? Diga-me. Um sussurrou para o outro. Depois de um tempo, antes de findar o dia, já se espalhara por todo o país o que iria acontecer. O que era? Um conselho ia se reunir naquela noite. O velho rei Faraó, o velho rei cruel, ia convocar todo o seu povo e ter outra grande assembleia. Então tiveram uma grande assembleia lá. E então naquela noite ele retornou. E ele estava completamente deprimido. Ele entra e sua mulher diz, aham, querido. Ela o recebeu na porta e o beijou e disse, o jantar está muito bom e quentinho. Mas disse, querido, você está tão pálido. Qual é o problema? Disse, Joquebede, se você apenas soubesse o que está acontecendo, o que está pior do que... está pior do que nunca. O quê? Não posso dizer. As crianças estão perto. Espere até depois do jantar e eu vou te falar sobre isso. Certo. Então ela tinha aprontado o jantar, serviu e o levou. Aí as crianças serviu e levou as crianças e as colocou na cama. E então eles entraram. Ele disse, Joquebede, quero te dizer uma coisa. Disse, uma das coisas mais horríveis está acontecendo. O quê? Disse, eles vão fazer outra assembleia hoje, esta noite. E quando a fazem, eles colocam mais cargas sobre o nosso povo. Então agora vamos ver o que se passava no palácio do rei. O rei Faraó traz todos lá e diz, muito bem, todos vocês, generais, qual é o problema com vocês aqui? Eu que dou as ordens aqui. Este povo tem se multiplicado o tempo todo. Qual é o problema? Não podemos parar isso? Disse, algum dia vai chegar outro exército por aqui. E todos os nossos inimigos lá de Gósen, estes israelitas se juntarão com este exército e eles vão nos dominar. E nossa grande economia será aniquilada, nosso grande reino será destruído, eles vão nos tomar. Qual é o problema com vocês? Alguém fale alguma coisa. Vocês não têm nada a dizer? Ele era malvado e muito malvado. Todos os generais estavam tremendo. Um deles se levantou e disse, vida longa ao rei Faraó.
Bem, diga o que você tem para dizer. Disse: vida longa ao rei, vossa alteza, Senhor. Ele disse: eu gostaria que tu aumentasses o fardo sobre o povo. Seus tolos, já pusestes fardos muito pesados sobre o povo e ainda assim eles aumentam. Ora vocês, se é só isso que vocês têm de ideia, guarde-as para si mesmos. Oh, ele era rude. Depois de um tempo, um se levantou, grande sorriso no rosto, como o diabo, e ele disse: vida longa ao rei Faraó. Disse: eu tenho a ideia. Disse: bem, fale, não fique aí parado. Ele disse: eu vou te dizer o que podemos fazer. Disse: sabe, este povo está aumentando muito rápido. Sim, é verdade. Disse: alguns têm até mesmo 14 filhos. Às vezes eles têm 20 filhos. E nosso povo, às vezes, não tem nenhum. Disse: então, estão aumentando tão rápido. Estão simplesmente cobrindo toda a terra. Veja, Deus estava fazendo algo. Veja, Deus sempre passando a perna no diabo. Vejam vocês, entendem? Ele sabe o que está fazendo, estão vendo? E todas essas mulheres têm um monte de filhos. Ora, disse ele, vida longa ao rei. Bem, eu vou te dizer uma coisa. Cada vez que uma mulher der à luz a um menino, saia pela terra aqui e tome algumas mulheres que não sejam mães. Vejam, mulheres que nunca tiveram filhos, mulheres que não querem filhos e que não gostam de crianças. Velhas bruxas narigudas, sabe? Quanto maior o nariz, melhor. Velhos dedos compridos, rostos pintados. E tome-as, elas não sabem o que é amor de mãe. Então, quando o menininho estiver nascendo, ora, permita que elas vão e peguem aquele bebê e golpeiem sua cabeça contra a parede e o joguem atrás da casa da mãe, assim. Jogue num grande poço. Oh, melhor ainda, pegue-o e amarre suas mãos e pés e atire-o para engordar os crocodilos. Esta é uma maneira de se livrar disso. Então eles não vão aumentar muito. Desta forma não haverá mais homens matando todos os bebês meninos. Oh, o faraó diz, isso é bom, essa é uma boa ideia. Estão vendo que o diabo é? Ele é cruel, não é? Disse, então essa é a coisa a se fazer. Vá buscar. Agora, já que você teve a ideia, eu vou te colocar como supervisor disso. Saia e encontre todas as velhas mulheres que você conhece, que nunca foram mães e que não gostam de crianças. Vejam, é necessário ser mãe para amar uma criança. Lembram como a mamãe amava vocês? Bem, agora vejam, uma mãe ama os bebezinhos, mas eles tinham de arranjar alguém que não tinha filhos, que não queria filhos, somente mulheres malvadas, bem velhas. E disse, faça delas policiais, e quando você as tornar policiais, dê ordens a elas para que possam entrar em qualquer casa que queiram e tirar todos os bebezinhos e bater a cabeça deles contra a parede e dá-los aos crocodilos para comer. Todos os bebezinhos. Oh, que crueldade! Então sabe o que eles fizeram? Muito bem, isso é bom. Então no dia seguinte, quando Arão estava lá trabalhando, ele ouviu que aquele acordo tinha sido feito. Oh, ele foi para casa. Ele disse, Joquebede, querida, deixe-me te dizer uma coisa. Sabe qual foi a ordem emitida? Matar todos os bebês meninos. Ele disse a ela, eu simplesmente não suporto isso. Lá foi ele ao sótão orar novamente. Naquela noite, ele orou como nunca antes. Qual é a maneira de resolver certos problemas? É a oração, irmãos. É através da oração que nós vencemos. Muitas vezes nós nos encontramos de mãos amarradas. E o diabo, sabendo que muitos não gostam de orar, ele vai triunfando. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles sabem que não há outro socorro senão aquele que vem do alto. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mas para que Deus entre em cena, Ele diz, clame a mim e responder-te-ei.
não há como Ele responder se da nossa parte não houver um clamor. E quando nós vamos clamar? Quando nós realmente confiar no Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa resposta, Ele é aquele que faz caminho onde não há caminho, Ele é aquele que abre portas aonde não há portas. Ele é mais do que capaz de resolver problemas que nós pensamos ser insolúveis. Mas para isso nós precisamos confiar no Senhor. Por que Abias venceu? Porque ele não confiou no seu braço de carne. Ele não confiou no seu exército. Ele não confiou na sua esperteza. Eles venceram porque confiaram no Senhor. Olha o que Arão fazia. A Bíblia diz: e naquela noite ele orou como nunca antes. Diz o profeta, melhor dizendo. Devemos continuar orando? O profeta faz uma pergunta. E ele está dirigindo essa mensagem às criancinhas. E ele diz: devemos continuar orando? E eu dirijo essa pergunta a vocês nessa noite. Devemos continuar orando? Se queremos continuar vencendo, devemos continuar orando. Porque a oração resolve. Tens na tua vida um problema sério para resolver. A luta é tão grande que até pensas que não vai vencer. As coisas vai ficando como se não existisse solução. Se você não sabia, o melhor remédio é a oração. É a oração, é a oração. Pois é orando que Jesus resolve os problemas meus. É a oração, é a oração. Pois vai orando que Jesus resolve os problemas teus. Não é xingando, não é brigando, não é maltratando, é orando. Quem confia, ora. E a Bíblia diz: aqueles que se aproximam de Deus devam crer que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Então veja, continue orando. Não é verdade? Apenas continue orando. Não importa o que aconteça, continue orando. Agora, quando percebeu, ele tinha orado a noite toda. Oh Deus, seja misericordioso. Ajude, Deus. Oramos para que tu nos ajude de alguma forma. Então ele desce quando surge a luz do dia. O dia após dia. E que lamentação por toda a nação. Todos os dias eles ouviam mães gritando para lá e para cá nas ruas. Elas tiravam seus bebezinhos dos seus braços, seus pequenos e adoráveis bebês meninos. Aquelas velhas feiticeiras entravam lá, os pegavam pelos seus pezinhos, jogavam contra a parede, matavam e os jogavam aos crocodilos. A pobre mãe ficava de joelhos e ela chorava. Oh, não leve meu bebê, não leve meu bebê. Oh, que tempo estavam passando. Você sabe como uma mãe ama bebezinhos, como ela os coloca próximo ao queixo. Lembre como sua mãe te pegava e te lavava e beijava e dizia como você era lindo. E como ela te colocava na cama para dormir à noite. Oh, se a portinha ficava aberta e o vento estivesse entrando, algo assim, oh, que coisa, ela ia correndo bem rápido e fechava a porta, cobria o bebezinho e você sabe, ela cuidaria disso. Ela amava você, estão vendo? Ela amava você. Oh, ela amava aquela pobre coisinha que Deus tinha dado a ela, que era indefesa e não podia cuidar de si. Então ela amava aquele bebezinho e ela beijava seus bebezinhos e brincava com eles, porque ela era uma verdadeira mãe. Entendem? Mas aquelas velhas mulheres que matavam os bebês, elas não sabiam o que era amor materno. Não eram mães. Tudo o que elas pensavam, elas tinham um monte de coisas na cabeça, coisas do mundo. Então elas entravam e matavam aqueles pequenos bebês. Vocês
são novos demais para entender, mas isso ainda acontece. É isso mesmo. Oh, vocês adultos sabem do que estou falando. Quer dizer, isso ainda continua. Mulheres que não têm amor acabam abortando, né? Abortando e suicidam aquela criança, mesmo antes de nascer. O profeta diz, isso ainda continua acontecendo. Mas veja que elas não sabem o que é amor materno. Agora você sabe o que quero dizer quando digo verdadeiras mães. Isto é certo, sem diferença. O mesmo diabo, portanto, então, elas simplesmente pensem nos milhares de vezes todo ano. É tão horrível como foi no Egito, ou pior. Então lá elas entravam, elas não tinham amor de mãe, então pegavam aqueles bebezinhos e os matavam. Continuou ficando cada vez pior, e um dia lá vem outro boato, eles vão ter outra reunião. Faraó convocou todos os seus conselheiros e ajuntou a todos, e eles chegaram lá. Disse, certo, eles ainda continuam aumentando. O que faremos a respeito disso agora? Esse mesmo velho sujeito esperto, liso, com cara de diabo, se levantou e disse, vida longa ao rei Faraó. Tenho uma ideia. Olha, você tem os homens trabalhando. Faça-os produzir um forno de tijolos, tantos a cada dia. Faça-os produzir sem palha. Você matou as crianças e tal, mas eles ainda estão aumentando. A coisa que você deveria fazer é colocar as mulheres para trabalhar também. Se você colocar as mulheres para trabalhar, então eles não vão. Agora, esse não é o lugar de uma mulher. Não. Então ele disse, mas coloque as mulheres para trabalhar. Coloque-as lá e faça-as produzir tijolos também. E então eles vão estar tão cansados quando chegarem em casa que elas não vão conseguir preparar o jantar do marido, não vão conseguir ser uma boa mãe, entendem? Então, se elas forem trabalhar e continuarem assim, então elas não vão conseguir. Então coloque-as para trabalhar também. Isso é bom. Nossa, você é um homem sábio. O Faraó elogia esse sujeito, diz, nossa, você é um homem sábio, isso é bom. Então ele colocou todas as mulheres para trabalhar. E aqui vem o pobre velho Anrão, chega em casa naquela noite e diz, Joquebede, não sei o que vamos fazer. Agora eles estão colocando todas as mulheres para trabalhar. E eu vou te dizer, simplesmente não sei o que fazer. Somos escravos e estamos ficando cada vez pior. Eu predigo isso, se Deus fizer algo por nós, vai ser depois que estivermos todos mortos. Agora, Deus não espera assim, não é? Não, Deus só nos observa, às vezes, não é? Muito bem, então naquela noite disse, eu vou subir e orar como nunca orei antes. Os problemas vão se agravando e a oração vai se intensificando. Os problemas vão aumentando, mas eu não recuo daquela vida de comunhão com Deus. Porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, o Deus da providência entrará com providência ao meu favor, ao seu favor. Porque Ele trabalha para os que nele confiam. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Aquele que nunca falhou. Aquele que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele está vivo aqui esta noite. Apenas confie no Senhor. Ele gosta de nos observar. Mais um pouquinho aqui. Eu quero concluir até que veja a resposta. Insista. Jesus, ele disse, aquele que perseverar até o fim. Fim do quê? Até nós obter a vitória plena. Às vezes nós vamos quase, chegamos quase e voltamos. Você já esteve perdido? Eu já estive perdido. Às vezes nós chegamos perto do endereço e voltamos. Se insistisse um pouquinho mais, nós chegaríamos no lugar onde queríamos. Mas por voltar, temos que fazer tudo de novo e às vezes
as despesas aumentam, tudo aumenta. Então persista. Quantos anos você está caminhando nessa mensagem? Nós estamos quase chegando. Um pouquinho mais. O que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Então veja, muito bem. Então naquela noite, vou subir e orar como nunca orei antes. Agora é assim que se deve orar, não é? Ore como você nunca orou antes. Mergulhe de cabeça. Veja, se você apenas vai lá e diz: Senhor, abençoa fulano, ciclano e beltrano, Deus não se interessa muito. Aquela oraçãozinha, né? Mergulhe de cabeça. Entre em Deus. Conheça as profundidades. Mergulhe de cabeça. Quando vocês, menininhos e menininhas, oram, que seja para valer. Vocês fazem isso na escola? Vocês pedem que Deus os ajude na escola? Quando você vai para a escola e não consegue notas muito boas, você vai e diz: Deus, eu quero que tu me ajudes. Como dizia o pastor Febroni hoje, tem coisas que nós devemos ir direto no ponto. Eu estou precisando disso, Senhor. Eu estou precisando que o Senhor entre com providência para libertar o meu povo. É o meu povo que está em escravidão. É os filhos do meu povo que estão sendo mortos. É a minha família, Senhor. Tu podes mudar esse quadro. Eu confio no teu poder. Vocês oram? Quantos meninos e meninas oram? Deixe-me ver suas mãos. Oh, muito bem. Agora isso é bom. Vocês têm um lugar secreto onde vocês vão orar, onde mamãe e papai não os veem? Vocês oram assim? Vocês não oram assim? Tem um lugarzinho. Afaste-se e orem e façam sua oraçãozinha. Vocês oram todas as noites antes de ir para a cama? Olha a preocupação do profeta com as crianças, preparando elas para o futuro, porque é através da oração. Se nós simplesmente crescer sobre esses princípios, a nossa tendência é ser pessoas vitoriosas, porque nós não vamos caminhar confiando em nossa própria capacidade, mas na do Senhor. Levantem as mãos, ele pergunta às crianças, que orem toda a igreja. Oh, não é isso bom? Bem, agora isso é bom. Isso mostra que vocês têm uma verdadeira mãe e pai que lhes ensinam a fazer essas coisas. Agora, quando realmente estão em necessidade, é melhor você orar sinceramente, não é? Assim o pequeno Anrão vai para cima, ó que coisa. Ele não queria nem jantar. Ele disse: é triste demais. Que coisa. Oh, ela disse: você tem que jantar, papai. Simplesmente não posso, Joquebede. Simplesmente não posso. Oh, disse: mas você está perdendo peso. Você está tão nervoso. E seu rosto está pálido. Está vomitando sua comida e tudo mais. Oh, eu não sei o que fazer. Ele disse: querida, se ninguém tiver o povo no coração, se ninguém orar pelo povo, o que faremos? Irmãos, aqueles que estão lá fora não têm força de orar. É nós que temos que se parar na brecha por eles. É nós que temos que fazer algo. Eles não estão interessados. Eles não têm interesse. Mas quando alguém se para, como disse Arão, alguém tem que trazer o povo para dentro do coração. Estamos ficando pior. Certamente, em algum momento, Deus ouvirá. Sim, é verdade. Exatamente. Deus ouvirá. Vá direto ao ponto e se mantenha ali.
Vá direto ao ponto e se mantenha ali. Oh, dessa vez ele soube, dessa vez ele sobe as escadas de maneira diferente. Quando ele vai lá para cima, desta vez ele se ajoelha, coloca as mãos para cima e grita: Deus, eu estou falando com o Senhor agora. Amém. Indo direto ao ponto. Deus, tu tens ouvidos e podes ouvir. Tu tens olhos e podes ver. Tu tens memória e conhece a tua palavra. O que Arão estava dizendo? Eu confio naquela promessa que o Senhor fez a Abraão. Por isso eu estou aqui. Por isso eu estou parado na brecha. Porque eu sei que o Senhor não falha com a sua palavra. Vá direto ao ponto. Permaneça ali. Tu tens memória e conhece tua palavra. Tu conheces a tua promessa. Eu te peço, meu Deus, olha aqui para baixo. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pois teu povo está aflito e eles estão morrendo. Faça algo por nós, Deus. Arão estava de mãos amarradas. O que era um escravo diante de um rei poderosíssimo. Arão não podia fazer muito pelo seu povo, mas ele podia recorrer a um Deus que podia fazer muito. Talvez eu não possa fazer muito, mas ainda nós sabemos orar. Ainda nós sabemos falar com Deus. Sim, precisamos faça algo por nós. O irmão Brana bate no púlpito 3 vezes. Precisamos de ti uma vez por todas. Precisamos de ti ou pereceremos. Precisamos de ti, necessitamos se vivermos. É assim quando você ora de verdade. Não vamos fingir, vamos orar de verdade. E quando nós oramos de verdade, nós derramamos nossa alma. E quando nós derramamos nossa alma, é uma evidência que nós confiamos no Senhor. Como aquela mulher de Cora ali em Melfis. Ela orou pelo seu filho que estava morrendo. E 3 horas da manhã, ela encerra sua oração e vai para o portão de sua pequena casa esperar pelo Elias de Deus. Que hora ele vai vir eu não sei, mas ele virá, porque eu confio em Deus. Quando terei a resposta eu não sei, mas eu terei. Se Joquebede pedisse: está adiantando alguma coisa ou não as tuas orações? Ele diria: com certeza está, Joquebede. Espere e você verá. Eu não estou orando a um Deus surdo. Eu não estou orando a um Deus cego. Eu não estou orando a um Deus com amnésia. Eu estou orando a um Deus que tem memória. Eu estou orando a um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Confie no Senhor. Vamos terminar aqui. Diz assim: sabe, às vezes, quando as pessoas oram, elas se cansam, não é? Mãe e pai, se cansam. O irmão Brana, às vezes, fica tão cansado que eu quase desmaio quando oro por muito tempo. Quase desmaio. Fico sem comer e tudo mais por dias. E oro, e oro, e oro. E prego, simplesmente chego a um ponto de quase desmaiar. E às vezes as pessoas ficam assim. Não é hora de desistir. É hora de insistir. Continue, diz o profeta. Deus vai responder. Ele bate no púlpito 3 vezes. Sim, Senhor. Continue pressionando. Sim, Senhor. Então ele sobe os velhos degraus barulhentos. Sobe os velhos degraus barulhentos. Vejo Joquebede passar e dizer: não, querido, eu creio. Agora, Joquebede, veja, você é uma boa, amável,
ela era linda, uma mãezinha, e ele a beijou na bochecha, vocês sabem, e afagou assim. Disse: agora, mãe, volte e coloque Arão e a pequena Miriam na cama, e eu vou lá em cima orar. Agora, se você me ouvir chorando, não suba. Eu estou tendo uma intimidade com Deus, não me atrapalhe. Se você me ouvir orando, chorando, não se preocupe. Eu estou em um contato direto. Eu estou em uma conferência. Eu estou parado na brecha pelo nosso povo. Vamos nos parar na brecha pela nossa igreja. Vamos nos parar na brecha pela nossa família. Vamos nos parar na brecha uns pelos outros. Vamos se parar na brecha pelo reavivamento. Vamos nos parar na brecha. Agora, bem, mas Arão, o que você vai fazer, querido? Você está quase morto? Sim, mas eu tenho o fardo do povo no meu coração. Tenho que fazer algo a respeito. Tenho que ficar de joelhos. Então todo o povo, ele disse: hoje, somente hoje, lá naquele monte de tijolos, eu estava lá e continuei dizendo: bem, certamente Deus vai ouvir. Deus vai ouvir. E um velho grandalhão apareceu, colocou as mãos nos quadris e disse: quando ele vai ouvir? Quando ele vai ouvir? Vê como as pessoas estão ficando cada vez mais amargas? Estão se virando contra Deus, porque eles oram e oram e oram e nada aconteceu. E este ora e ora e ora e nada aconteceu. E todos os sacerdotes dizem: os dias dos milagres são passados, e a única coisa que podemos fazer é apenas nos curvar diante desses velhos feitores que adoram deuses pagãos e assim por diante. E o que podemos fazer? Ele disse: mas eu creio em Jeová. Eu creio que ele ainda responde à oração. Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Vocês creem? Amém. Todos os que creem digam amém. Ainda responde à oração. Muito bem. O corpinho velho e frágil perdeu muito peso. Subindo os velhos degraus, ele vai lá, se ajoelha e diz: ó Jeová. Naquela noite ele orou como nunca antes. Ele disse: Jeová, olha aqui, tu és um Deus verdadeiro. Cremos que tu tens ouvidos, cremos que tu tens olhos e sabes de todas as coisas, e cremos que és o Deus dos hebreus, e nós somos o povo da promessa. Cremos que o Senhor cumpre com a tua palavra. Disse: olhe esses pagãos aqui, como eles estão usando a nossa mão de obra barata e construindo grandes estradas e ídolos e tudo mais. Tu, Jeová, permaneceria sentado no céu e deixaria os pagãos reinarem sobre ti? Não creio que tu farás isto. Amém. Eu ainda não acredito que ele fará isso. Quando o diabo entra, Deus ainda é Deus, correto? Ele não vai permitir esses diabos fazerem isso. Eu creio que hoje, quando a moda e bobagens e todas essas tolices estão acontecendo, ainda assim, Deus ainda reina e ele ainda é Deus, correto? O que precisamos é de alguém como Arão, que tome o fardo sobre o coração, que fique lá e ore até que os céus se abram ali. Deus desça e responde a oração. Deus desce e responde a oração. Agora olha aqui, ele disse: Deus, o Senhor deixa os pagãos zombarem do teu povo desse jeito? Semanas e meses e anos se passaram. Oramos constantemente com lágrimas, mas, ó Deus, o Senhor vai permitir uma coisa dessa? Eu me pergunto hoje, quando centenas de bebezinhos são jogados em rios e fossas, e os privam de viver, e casos de aborto e tudo o mais cometido, e, ó Jeová, permitirás tais coisas continuarem?
hoje, quando uísques e cerveja, vida noturna e tudo mais estão em todos os lugares, e até o púlpito ficou tão fraco que eles têm medo de dizer qualquer coisa acerca disso, Jeová, permitirás tal absurdo continuar? Um dia ele responderá: ó, sua fúria é terrível quando vem. Sim, Senhor, mulheres saindo e fazendo dos olhos de seus bebês um cinzeiro de cigarro para jogar as cinzas e tudo mais, e as pessoas levam seus pequenos bebês para cervejarias, menininhas e menininhos sentados ali, 6 ou 8 anos de idade, bebendo e coisas assim, e a nação legalizando isso, e está tudo bem. Oh, que coisa! Acha que Jeová não vê isso? Quando eles estão até zombando das pessoas que realmente estão certas com Deus, todas essas coisas acontecendo, zombando, espere, apenas continue esperando, Jeová vai responder, não se preocupe. Muito bom, vamos um pouquinho mais adiante, podemos encontrar lá orando, ele fica tão cansado que se entrega, ele ora até que simplesmente cai no chão, e ele não consegue ir mais longe, e ele tira uma soneca, ele acorda, o que está acontecendo? Olhe isso aqui, de onde vem essa luz? Oh, olhe parado ali no canto, ali estava um anjo, sua espada pendurada ali do lado dele. Oh, ele olhou novamente, e ele esfregou seus olhos, e ele se pôs de joelho e disse: Senhor, o que tu queres de mim? Ele disse: Anjão, eu sou anjo de Deus, fui enviado do céu para te dizer que Deus ouviu as tuas orações. Ele ouve ou não ouve? Ele responde ou não responde? Se pare na brecha. O que disse Jesus? Ficai em Jerusalém até. Esse até, ele não disse quantos dias, até que você obtenha. Oh, eu gosto disso. Isso enche minha alma de alegria. Nós já temos visto Deus fazer tanto. Por que desconfiar desse Deus? Ele quer que nós insista. Ele quer que nós persevere. Ele quer que nós ore. Ele quer que nós busque. Oh, eu sou enviado. Eu sou o anjo de Deus. Fui enviado do céu para te dizer que Deus ouviu as tuas orações. Eu vim para te dizer que Ele enviará um libertador. Ele se lembra de todas as suas promessas. Eu vejo o anjo agora. Olhe para ele. Ele está desembainhando esta espada. Ele aponta para o norte. Olha. Ele disse: é na direção da ponta desta espada que está a terra prometida. Prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, seus pais, que seu povo herdaria a terra. E ouvi o gemido do povo, ouvi o clamor dos filhos e desci. E quero que saibas que desempenharás um papel importante nisso. Porque fostes fiel em oração, fostes fiel em tua casa. E por volta deste tempo, no ano que vem, Joquebede, tua amável esposa, vai abraçar um bebezinho. E esse menino será o libertador. Glória! Ele responde oração. Ele trabalha para os que nele confiam. Então, não deixe de orar. Deus os abençoe. Aleluias. O que é que leva uma pessoa a não orar? Uma pessoa que não ora, por que é que ela não ora? Ele falou sobre isso, o irmão Brana fala sobre isso. Hein? Quem sabe? É que a pessoa, diz o profeta, você não ora porque você não confia. Não tem confiança que Deus cumpre, responde, ouve. Isso é o que leva uma pessoa a não buscar a Deus. Tiago diz o seguinte, que todos que se achegam a Deus devem crer que Ele existe
e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, nos diz as Escrituras, peça com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante às ondas do mar, quer dizer, não tem uma firmeza, uma constância. E não pense que tal homem receberá de Deus alguma coisa. Então, é porque, como disse o irmão Darcy, citando, é porque crê. Por isso que busca, por isso que fala. Não importa se leva tempo, Deus tem a sua maneira para responder. Mas Ele não é surdo. Amém? E às vezes também, a pessoa não sente aquela pressão, parece que não há por que buscar a Deus. Tudo vai bem, os negócios vão bem, a família vai bem, a saúde, todos desfrutam da saúde, de saúde, né? E acha que não deva orar. Este é o momento que você tem que levar em seu coração as pessoas, a causa de Deus, e interceder por elas. Não só quando eu preciso que vou orar, não. Olha ao teu redor. Veja quantas pessoas estão em uma prensa, como se diz, passando por momentos difíceis. Ore pela obra. Ore uns pelos outros. Agora você ora porque você confia. Então vamos nesse momento, nosso tempo é pouco, mas você seja objetivo. Busque, ponha diante de Deus a sua petição, o seu agradecimento. E quando Deus traz algo a você, alguma pessoa, algum assunto, aprenda a orar por aquilo. Não importa, não é preciso estar de joelho, mesmo você andando. Paulo diz que eu ando em espírito, eu oro em espírito, eu vivo em espírito, eu canto em espírito. Está bem? Vamos nesse instante, vamos se ajoelhar. Cada um procure conversar com Deus. Comece falando normalmente, baixo. Senhor, teus filhos, eles creem em ti. Cremos em tuas promessas. Cremos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós, ó Deus, cremos que o Senhor fará a tua obra, independente da incredulidade do mundo ou da fé do povo. Tu és o mesmo, Pai, e agora incline os teus ouvidos e ouça a oração dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ore a Deus. Comece falando, conversando com o Senhor. E a vocês da internet, boa noite.